Olá pessoal, vocês querem saber como ser mais produtivo? Hoje eu vou falar sobre os níveis de produtividade e o que tu precisa fazer para te ser uma pessoa ultra, mega, master ou ter uma produtividade máxima. Então vamos lá, pessoal, o sentido da produtividade é resultado, certo? Sem resultado não é possível organizar um plano de produtividade, não é possível organizar uma produtividade. Então muita gente fala assim: ah, meu, eu não sou produtivo. Ah, mas eu não consigo fazer as coisas. Ou, ai, eu fiz muita coisa, mas eu me senti que não fui produtivo. Por quê? Porque tu não está gerando resultado. O que é resultado no final? Resultado no final, pessoal, olha só, vamos pensar nos resultados macro, assim. É resultado financeiro, certo? Então, é ganhar mais, receber mais, ter mais clientes, ou resultado de um objetivo alcançado. Exemplo, você passar num concurso, você passar numa prova, você passar no Enem. Objetivo de saúde, então é você atingir um objetivo de saúde que você tenha, seja emagrecer, seja ficar com um corpo legal, seja, enfim, realizar alguma coisa e algum objetivo outro que tu queira que tu vai te dedicar a esse objetivo, compra de algum bem material e tudo mais. Então isso é resultado. Se você não foca em resultado, vai ser impossível você ser produtivo em alguma coisa. E com isso vão existir 4 pontos, 4 esferas, 4 níveis de produtividade que você precisa entender como é que elas funcionam e depois eu vou te falar como você ter uma produtividade muito alta, certo? Você entrar no nível de produtividade máxima. Então, vamos lá. O primeiro nível é o nível onde não existe produtividade, é o nível improdutivo. O que é o nível improdutivo? É quando uma pessoa de 1 a 7 dias na semana, então de segunda a domingo, ela não produz nada, certo? Ela não faz nada para ter um resultado, certo? Então aquela pessoa que dorme, ou aquela pessoa que está olhando Netflix todo o tempo, navegando na internet aí, no YouTube, fica nas redes sociais, não faz nada. É quando tu não faz nada mesmo, é uma improdutividade, certo? Então, de 1 a 7 dias improdutivo, onde você realmente não faz nada do que tem que fazer. Segundo tipo de produtividade é a produtividade mínima, que é a produtividade onde você faz menos do que você tem que fazer. Exemplos, por exemplo, aqui eu tenho um número X de produções. Então, tipo, eu produzo 5 posts mais ou menos para o Instagram, 3 vídeos para o YouTube, e é mais 4 cortes, certo? Então, isso é o que eu tenho que produzir na semana. Digamos lá que eu faça 2 vídeos para o YouTube só, certo? Então faltou um vídeo, faltou os cortes e faltou o feed, certo? As coisas que eu faço para o feed. Então eu tive uma produtividade mínima, porque eu tinha que produzir um X e eu não produzi. E aí eu produzi o mínimo daquilo, a metade ou menos. Ou um exemplo, eu tenho um plano de estudos lá que precisa estudar, sei lá, seis matérias ou 6 assuntos. Tu estudou 3, tu teve uma produtividade mínima. Né, ela não foi zero, mas você não atingiu a porcentagem que você tinha que atingir, certo? As suas metas de produtividade. E aí vem a produtividade média. A produtividade média é uma produtividade que ela já te gera um resultado. Então, exemplo eu tenho lá o meu feed, eu tenho meus vídeos, eu tenho meus cortes. Eu faço tudo, certo? Então eu tenho 7 dias para fazer e digamos no domingo eu terminei tudo, certo? Eu tive uma produtividade média, ou seja, uma produtividade onde eu cumpri o que tinha que cumprir e às vezes no prazo, em cima do prazo. Essa, uh, essa, essa estratégia da produtividade média, quando ela é usada por muito tempo, ela pode te causar problemas, certo? Quais são esses problemas? Os problemas é você não conseguir atingir o que você precisou atingir na semana, é você não chegar aos resultados que você quer. Por quê? Porque você sempre está na média, certo? Sempre está no que precisa ser feito no feijão com arroz, certo? Então, basicamente, a produtividade média é isso. É você se propôs a fazer alguma coisa, ou teu chefe te falou que tu tem que fazer alguma coisa, tu faz aquilo ali só o que tem que fazer e deu.
E aí tu tem o terceiro ponto, o quarto ponto, que é a produtividade máxima. O que é a produtividade máxima? É quando você produz aquilo que tem que produzir e produz um além, certo? Em alguns casos, 2 vezes mais, certo? Em alguns casos, meia vez mais. Então, digamos que tu faz tudo que tu tem que fazer mais um pouco. E vamos lá. Essa produtividade máxima é uma produtividade que ela tem características, ela te ajuda a aumentar resultado, ela te ajuda a antecipar coisas e ela te ajuda a melhorar processos. Então, por exemplo, ela te ajuda a revisar as coisas que tu fez, certo? O que tu produziu, ela te ajuda a otimizar os processos que tu já fez e ela te ajuda a fazer mais, certo? A produzir mais, a fazer mais. Por que isso é tão importante? Porque, pessoal, muitas vezes eu vejo isso por. Eu vou usar um exemplo de vídeo, mas serve para qualquer outra coisa. Você produz aquilo que tem que produzir, você faz o que tem que fazer, e às vezes fica um errinho, fica uma coisinha para melhorar. E essas coisinhas que tu precisa melhorar, elas fazem muita diferença no resultado final. Por exemplo, eu fiz um vídeo lá que eu errei a thumbnail, certo? Se eu errei a thumbnail, thumbnail é extremamente importante para as pessoas assistirem meu vídeo. Então eu preciso arrumar. Se eu faço tudo em cima da linha, cima da marca, termino no 7º dia, o que vai me acontecer? Aquele erro vai ficar e eu não vou corrigir ele, certo? Então se eu olho para o erro, se eu otimizo ele, se eu vejo, minha thumbnail não está tão boa, preciso melhorar ela, certo? Eu consigo fazer uma melhoria para a próxima semana. E isso só se dá com a produtividade máxima. E aí nós vamos lá, vamos para a parte prática. Então, vocês querem ter uma produtividade máxima, existem algumas coisas que você precisa fazer para ter essa produtividade. Primeiro ponto é você saber o resultado que você quer. Então, você ter o resultado que você quer. Por exemplo, eu quero o meu resultado é o aumento, né, de visualizações no meu canal no YouTube, certo? O meu trabalho no Instagram é aumento de clientes, certo? Então eu tenho um objetivo, um resultado que eu quero. Primeiro ponto é o resultado que tu quer final. É o quanto isso que tu vai fazer vai te gerar um resultado. Então, se o que tu está fazendo, produzindo, não está te levando resultado, está muito longe do teu resultado, é melhor tu rever alguns conceitos da tua vida, porque senão tu não vai conseguir produzir. Segundo, é ter um brainstorming. O que é um brainstorming? É você escrever tudo que você precisa fazer. Então, eu pego ali, eu abro um Evernote para mim, né, uma tela do Evernote, eu coloco ali tudo que eu preciso fazer, se são 100 ações, 50 ações, 20 ações, tudo que eu tenho que fazer, certo? Então tem um brainstorming de tudo que te vier na cabeça, pagar conta, ligar para cliente, gravar, tudo ali. Então é a segunda coisa para te ter uma produtividade máxima, porque senão tu fica catando ação. Todos os dias tu vai catando uma ação, achando uma tarefa diferente e acaba também se atrapalhando para se planejar, para produzir diariamente. Então, esse é o segundo ponto, é ter tudo que tu tem que fazer. Depois que tu tem uma visão geral de tudo que tu precisa fazer, tu precisa organizar isso nos teus dias. E aí vem o terceiro ponto que eu aprendi com o Christian Barbosa, que é um cara muito bom de produtividade, que é você planejar o seu dia por 3. Isso eu passei para alguns clientes meus, para alguns mentorados, e resolveu muito problema de produtividade. Então, por exemplo, assim, você tem todas as ações da semana para fazer. Você vai fazer dar o máximo nos primeiros 3 dias da semana. Então, segunda, terça e quarta, certo? Você vai pegar esse brainstorming que você tem que fazer, você vai dividir e você vai fazer, certo? Você vai fazer ao máximo até quarta-feira, certo? O que isso te treina? Te treina você ganhar agilidade no que você tem que fazer. Agilidade, não conte agilidade com pressa e fazer as coisas em cima, mas você fazer a coisa com ritmo forte, certo? Então, por quê? Porque na correria você está em cima do prazo e precisa fazer. Aqui na agilidade você está antes do prazo para terminar a coisa muito antes do prazo para depois otimizar. Então, você vai colocar tudo que você precisa fazer na segunda, na terça e na quarta. Vai ser o seu ápice de produtividade nesse dia. Então, para quê? Por quê? Porque se você chega até quarta e, por exemplo, faltou coisas para fazer, você vai colocar na quinta.
Então, digamos que você tem ali 30 ações para fazer, você fez 10 na segunda, 10 na terça e 8 na quarta. Você tem 2 ações para quinta, certo? Então, então você teve essas 2 ações e aí você vai ter uma quinta, digamos, ociosa. Mas aí você vai adiantar coisas da próxima semana ou revisar coisas passadas, certo? Então eu sempre faço isso. Isso já fazem muitos meses que eu venho fazendo. Eu coloco tudo na segunda, terça e quarta, vou trabalhando muito forte nesses dias, aí chega na quinta, eu tenho a possibilidade de olhar o que eu fiz no passado, organizar as coisas mais, olhar um ponto de vista estratégico e adiantar coisas da outra semana. Geralmente eu não tenho adiantado coisas, eu tenho trabalhado mais estrategicamente, mais estudado o YouTube, estudado Instagram, estudado algoritmo, lançamento. Então eu tenho feito isso, certo? Então pessoal, fazer segunda, terça e quarta. E aí nos outros dias você trabalha coisas com menos intensidade. Então se você está acostumado a fazer 10 ações na segunda, na terça e na quarta, na quinta você cai para 5, na sexta para 6, 5. O final de semana tu tem a possibilidade de descansar e vai depender do teu projeto, né? Se tu vai manter. Então você consegue ter uma produtividade muito boa sem entrar no burnout, sem entrar naquele excesso de tarefas, excesso de estresse, né? Por quê? Porque um outro aspecto, próximo aspecto, é você saber descansar. Um problema muito grave que eu aprendi na prática, e eu digo para vocês, as pessoas às vezes se colocam muito a fazer muita coisa, né, num dia. E nós temos um limite biológico, um limite mental e um limite físico. E quando a gente ultrapassa esse limite, se não é da maneira adequada, a gente pode entrar em estresse e burnout, a gente pode começar a ter dificuldade para dormir, desenvolver ansiedade, desenvolver tudo isso. Então, o que eu foco? Eu sou um cara muito produtivo, tenho gaps, né, ou seja, problemas na minha produtividade que eu preciso resolver e que eu estou trabalhando para resolver eles, mas eu tenho essa noção, tá? E eu tenho essa noção tão forte que fazem semanas que eu produzo meu conteúdo e sempre tem conteúdo. Eu nunca deixo a minha audiência sem conteúdo. Por quê? Porque eu tenho essa noção. Eu produzo muito e eu sei os momentos certos de descansar. Então é outra coisa que eu quero falar para vocês. Você saber o momento certo de descansar, o momento certo de diminuir tarefas, o dia certo de diminuir tarefas. Eu trabalho, por exemplo, com clientes, né? Clientes de sessões de 1 hora. Sessões de 1 hora, a partir de 4 sessões já é desgastante diariamente. Então eu não vou colocar lá 6 pessoas para eu atender num dia, certo? Por quê? Porque eu sei que isso vai ser desgastante. Então, tem dias que eu atendo 4 pessoas, tem dias que eu atendo 3, tem dias que eu atendo 1, tem dias que eu atendo 5. Então eu vou fazendo esse jogo dentro do meu calendário. Para quê? Para que eu possa ter performance. Porque se eu atendo 5 pessoas e na quinta pessoa eu estou muito cansado, não consigo raciocinar, não consigo ajudar ela. Da mesma forma eu utilizo com as gravações, da mesma forma eu utilizo com a escrita, da mesma forma eu utilizo com tudo. Então você tem que saber estrategicamente quando você vai colocar as coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, assim, eu sei que de manhã é um horário que eu consigo escrever muito bem, no início da manhã. Eu sei que o horário da noite eu não consigo escrever tão bem, eu já estou mais cansado. Então, o que eu faço? Eu jogo a escrita, se eu tenho que escrever para horários mais cedo, se eu preciso gravar, eu coloco às vezes para horários mais tarde e a gente vai fazendo isso. Para quê? Para criar a última coisa que eu quero falar para vocês, que é o padrão produtivo. O padrão produtivo é que horas eu consigo produzir mais, que tarefas eu consigo fazer por hora. Exemplo, por horário. Por exemplo, eu sei que eu gravo bem de manhã, certo? Eu gravo bem à noite, ou eu gravo bem à tarde, então eu vou escolher fazer isso. Eu sei que de manhã eu consigo escrever, eu sei que à tarde é o melhor horário para atendimentos do que de manhã eu não rendo tanto. Então, você ter esse perfil produtivo. E aí, o que acontece? Você termina a sua semana e você vai organizar a próxima semana, pega as suas ações e vai ver assim, qual é o melhor horário para fazer isso aqui? Ah, é de manhã. Então, tu já tem as cadeiazinhas para fazer o teu trabalho, certo? Com isso, tu consegue otimizar muito o teu trabalho e consegue o mais importante que tudo, pessoal, que é resultado.
Então, se tu quer saber mais sobre isso, quer saber mais sobre fazer esse resultado, você pode entrar em contato comigo no meu direct, onde eu vou falar, onde você vai falar diretamente comigo, você vai marcar um processo comigo, processo de mentoria, de produtividade, de resultado aí, e eu vou te ajudar a melhorar isso tudo. Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve no meu canal e fica atento aí para as próximas novidades. Um beijo para vocês e até a próxima.